Bom dia a todos que mais uma vez nos assistem no canal Bíblia Aberta. E é um prazer e um privilégio podermos compartilhar a mensagem do Senhor todas as manhãs com as famílias que têm anseio por uma família transformada e abençoada pelo nosso Deus. Hoje nós vamos comentar sobre um relato no livro de Êxodo, de duas mulheres que fizeram uma grande diferença na história do povo de Deus. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura e você acompanhe na sua Bíblia. No livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-o. Se for menina, deixa-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes mesmo de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numerosos, cada vez mais forte. Visto que as parteiras foram tementes a Deus, Ele concedeu a elas as suas próprias famílias. Olha a bênção de Deus aqui nesta palavra. Família. Quando Deus nos criou, o objetivo de Deus era que o homem formasse uma família, um objetivo santo, um plano santo de Deus. E talvez quando você pensou em se casar, você poderia ter feito planos de quantos filhos você teria, de como seria a sua família, mas saiba que o seu plano já estava traçado muito antes de você nascer. O Senhor já havia planejado a sua família. A sua família é um planejamento divino. E a palavra de Deus conta que no livro de Êxodo relata este acontecimento do povo de Israel que estava vivendo oprimido. E o povo de Deus era abençoado, mesmo em meio à escravidão do Egito. Eles estavam crescendo, multiplicando-se cada vez mais. Faraó, por medo de que houvesse uma rebelião, deu essa ordem para que todos os meninos hebreus, ao nascer, fossem mortos. E ele deu essa ordem para duas parteiras. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Sifrá e Puá, mas essas mulheres tiveram uma participação fundamental na história do povo de Deus. E relata o livro de Êxodo que elas receberam ordens restritas do faraó para que não permitisse que os meninos sobrevivessem, mas as meninas sim. Mas essas parteiras eram tementes a Deus e elas preferiram colocar as suas vidas em risco, mas não desobedecer uma ordem de Deus. Coisa linda, maravilhosa e abençoada é quando nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar,
quando nós nos submetemos a obedecer a Deus em primeiro lugar do que as ordens do homem. E essas parteiras, elas poderiam ter sido mortas, mas elas preferiram perder a própria vida, mas não desobedecer à ordem de Deus. E quando o rei então as procurou, o rei as perguntou: mas por que vocês deixaram os meninos viverem? Eu não dei ordem para que vocês matassem esses meninos? Mas o Senhor Deus colocou na boca das parteiras a resposta correta. E elas responderam ao faraó: olha, rei, as hebreias são mais vigorosas que as egípcias. Quando nós chegávamos, elas já tinham dado à luz aos seus filhos. Elas não precisam de parteiras. Sendo assim, diante do rei, elas não tinham como prestar conta de algo que elas não tinham como saber. Como Deus é tremendo e maravilhoso. Deus providenciou o livramento do seu povo, mas não esqueceu daquelas duas parteiras. Eu quero que você memorize esse nome e nunca esqueça, Sifrá e Puá. A palavra de Deus também relata que por elas serem tementes a Deus, Deus as concedeu uma grande bênção. E qual foi? Elas tiveram suas próprias famílias. Olha para vocês verem, o plano de Deus é que o ser humano viva em família, é que tenhamos nossos filhos. Porque como eu já relatei no Salmo 127, no versículo 3, os filhos são a herança do Senhor. E Deus as presenteou com uma família abençoada. Tudo porque elas foram temente ao Deus grandioso e verdadeiro e escolheram obedecer a Deus do que servir ao homem, mesmo correndo o risco de perder as suas vidas. Mãezinha, quando você se casou ou planejou ter sua família, talvez você não fizesse plano de quantos filhos você teria. Mas sabe o que é mais bonito na história do ser humano? É que antes de você planejar a sua família, Deus já havia planejado, muito antes de você nascer. E o que é mais interessante nessa história toda e mais abençoado é que Deus também já planejou o futuro dos nossos filhos. E o mais importante é que diante de Deus nós não temos nada a temer do que o mundo nos oferece, se o nosso Deus já planejou o futuro dos nossos filhos. E nós como mães, nós temos muita preocupação de qual caminho que os nossos filhos vão seguir, tanto profissionalmente, principalmente espiritualmente. E na grande maioria, infelizmente, os nossos filhos têm sofrido uma enxurrada de tentações e de ilusões que Satanás tem proporcionado aos nossos queridos filhos. Mas querida mamãe, querido papai, não se desespere. O poder de Deus é maior do que o poder do inimigo. E saiba que Satanás é um inimigo vencido, falido. Ele não tem prioridade nesse mundo. Sabe quem tem prioridade nesse mundo? A nossa família. A sua família tem prioridade na presença do Senhor Deus. Se temos um Deus grandioso que já planejou a nossa família, antes mesmo de nós planejarmos, nós não temos que temer. E mesmo que o seu filho esteja por um caminho que você não gostaria, por um caminho que não foi planejado por Deus, ainda assim eu te digo, não se desespere. Vamos ser tementes a Deus, vamos agir com sabedoria, com discernimento da palavra de Deus e principalmente com obediência. E os nossos filhos retornarão.
O Senhor Deus tem planos muito maiores e melhores do que nós podemos imaginar. E saiba que quando você está de joelho, em oração pelo seu filho, o Senhor coloca uma cerca de proteção diante deles. E mesmo que Satanás queira fazer-lhes mal, o Senhor não permitirá. É por isso que nós devemos insistir todos os dias na presença do Senhor. Mesmo que eles não estejam estudando a palavra, orando e buscando a presença do Senhor, você, querida mãe, você, querido pai, leve os seus filhos e apresente-os na presença do Senhor. Mas como assim, Cláudia? Isso é possível? Porque eles já são adultos. Não são eles que têm que buscar ao Senhor? Sim, claro. Mas quando eles estão distantes, o Senhor realmente não pode agir no coração deles por eles, mas por nós o Senhor age. E tudo que o Senhor precisa para agir na mente e no coração dos nossos filhos é que nós vamos buscar ao Senhor. E como um pedido às nossas orações, o Senhor não vai nos negar. Quando Satanás questionou a Deus que Jó o servia porque o Senhor o cercava com muitos bens, Satanás estava muito enganado. Jó não servia a Deus porque o Senhor o cercava de bens, mas porque o Senhor o cercava de bênçãos, bênçãos espirituais. E Jó amava a Deus. E como gratidão, Jó obedecia a Deus pelo amor e a bondade de Deus. Querida família, querida mãe, querido pai, coloquemos o Senhor Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não vamos dar ouvidos às frases que Satanás tem repetido, mas vamos dar ouvido àquilo que a palavra de Deus tem nos instruído. Pela bondade e o cuidado do Senhor Deus, vamos ser obedientes à sua palavra. Vamos buscar ao Senhor. Vamos dedicar os nossos filhos e a nossa família no altar do Senhor. Lembre-se, por obedecer a Deus, Sifra e Poá tiveram famílias abençoadas e não será diferente com você. O Senhor está atento às nossas orações. Não existe uma lágrima que cai que o Senhor não esteja vendo. Não existe uma palavra que você pronuncia na sua oração que Deus não esteja atento. E digo ainda mais, o Senhor planejou um futuro imenso para cada um de nós. E o Senhor também planejou o futuro de nossos filhos. Não vamos permitir que Satanás interrompa aquilo que Deus já planejou. Diante do faraó, aquelas mulheres preferiram temer e obedecer a Deus. E diante de Satanás e do mundo, vamos colocar a nossa fé em ação e vamos derrotar esse inimigo, que aliás já está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás é um inimigo vencido e contra um inimigo vencido nós não precisamos temer. Vamos nos colocar de joelho, crendo que o Senhor Deus já está agindo. Tem a letra de um hino que eu gosto muito de cantar e eu vou deixar o link da música na descrição para aquelas que não conhecem esse louvor possam aprender esse louvor e cantar todas as vezes que você for orar. E ela diz assim: Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. O nosso Deus é especialista em causas perdidas. Ele nunca perdeu uma causa. E mesmo que para nós não tenha mais solução, para Deus sempre haverá uma solução. Que Deus nos abençoe, que Deus cubra a sua família de bênçãos, que o Senhor derrame ricamente a alegria e a fé dentro do seu lar.
Se você tem algum nome que gostaria de colocar aí nos comentários para que possamos estar orando, deixe o nome aí dessa pessoa que você quer que oremos, ou pela sua família, tá? E se esta mensagem está te abençoando, abençoe outras pessoas também. Compartilhe esta mensagem. Se você que está nos ouvindo não se inscreveu no canal, se inscreva. Por quê? Porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer para abençoar outras pessoas. Deixe o seu comentário e compartilhe. Vamos fazer com que a mensagem do Senhor se torne como folhas do outono, que o vento leva por todos os lados. E assim o Espírito Santo, que é o vento, há de levar essa mensagem a todo o coração que está carente desta palavra de bênção nesta manhã. Vamos orar? Grandioso, poderoso e amado Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, como nós te agradecemos, Senhor, pelas vitórias que recebemos, te agradecemos pelas bênçãos que recebemos, te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renova todas as manhãs. Te agradecemos também, Senhor, porque antes de formarmos a nossa família, o Senhor já havia planejado ela. E sabemos que os teus planos, Senhor, são melhores e maiores do que os nossos planos. Senhor, hoje nós aprendemos com o relato da tua palavra que duas mulheres fizeram a diferença na vida de uma nação. E nós, Pai amado, como mães e pais, queremos fazer diferença na vida da nossa família e dos nossos familiares. Senhor Deus, dedicamos os nossos filhos nas tuas mãos nesta manhã. Cada nome que foi inscrito aqui, Senhor, nós estamos apresentando no teu altar, no nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem planos já traçado para cada um dos nossos filhos. E pela graça e o poder e a tua misericórdia, esses planos serão realizados no nome de Jesus. Senhor, Satanás tem roubado a nossa alegria, tirando os nossos filhos da tua presença. Ou muitas vezes, Senhor, permitindo que eles passem por situações difíceis, como enfermidade, falta de trabalho, depressão, angústia. Mas agora, neste momento, colocamos os nossos filhos nas tuas mãos, Senhor. E sabemos que o Senhor vai agir. Sabemos que o Senhor é o Deus das causas impossíveis e que para ti, Senhor, não existe nada perdido. Então, meu Deus, entregamos os nossos filhos nas tuas mãos. Que abençoados sejam eles, para a honra e glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo, Pai, vai lá na mente dos nossos filhos agora, vai lá no coração dos nossos filhos agora e toque-os profundamente de uma forma sobrenatural, onde eles não vão resistir e vão, Senhor, deixar que o teu Espírito Santo trabalhe no coração e na mente deles. Pai, não permita nenhum momento que vacilemos na nossa fé. Não permita que Satanás venha destruir a nossa esperança. Não permita, Senhor, que demos ouvidos às frases demoníacas de Satanás, mas que no nome do Senhor Jesus possamos levantar a nossa voz e clamarmos ao nosso Deus, porque Satanás é um inimigo vencido. Ele não tem poder sobre teus filhos. Senhor meu Deus, cerca os nossos filhos com a cerca da tua bondade e da tua misericórdia, Pai. Cerca nossas famílias com a cerca da tua bondade e da tua misericórdia. E derrame sobre nós a tua unção, a unção do teu Santo Espírito. Para que sejamos, Senhor, bênçãos na vida dos nossos filhos e da nossa família. Mais uma vez entregamos os enfermos também nas tuas mãos. As famílias que pedem oração também entregamos nas tuas mãos. Por favor, Senhor,
Se existir alguma família destruída, restaure-a. Se existir alguma família quebrada, que o Senhor conserte-as, porque tudo posso naquele que nos fortalece, que é Cristo o Senhor Jesus. Mais uma vez pedimos a tua bênção neste dia e em todo momento da nossa vida, que os nossos filhos também sejam cobertos pela tua presença e pelas tuas bênçãos. E mais uma coisa, Senhor, derrame teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos filhos, porque o Espírito Santo é o único que pode transformar vidas. E crendo na palavra de Deus, que ela jamais volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz, nós oramos agradecidos e confiantes no nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja repleto de bênçãos na presença do Senhor. Que o nosso dia seja abençoado pelo nosso Deus. E mais uma vez, não esqueça de escrever nos comentários se você está gostando dessa mensagem. E não esqueça de compartilhar e deixar o seu coraçãozinho, o seu like aí, para que o nosso canal cresça no nome do Senhor Jesus e abençoe também outras famílias. Este é o propósito do canal. Deus te abençoe.